Valeu, Gabriel. Então vamos lá então. Pessoal, aqui o assunto agora, a gente vai falar um pouquinho de energia, né? Energia é basicamente tudo aquilo que a gente utiliza para poder produzir trabalho, né? O conceito de energia é trabalhado pela física, pela química, né? E o que a geografia analisa aqui? Bom, a geografia vai entender que a energia é uma infraestrutura básica de extrema e vital importância para produtividade, mas também para a vida social. Então, a gente não pode separar a energia, né, do nosso cotidiano, das coisas que a gente faz, né? Ligar um computador, cozinhar um alimento, né? Até um simples andar de bicicleta pode ser analisada sob a perspectiva energética, né? O organismo, ao ingerir um alimento, converte esse alimento em energia. E depois, quando você trabalha, estuda, dorme, você consome energia, né? Então, essa é uma perspectiva importante, muito ampla, né? Então, aqui a gente tem alguns detalhes, né? Então, além da capacidade de realizar trabalho, que a energia permite, você também tem que pensar que a energia ela é importante para o desenvolvimento econômico de um país. E aí, nesse sentido, os países, né, devem sempre trabalhar para poder buscar uma segurança energética, ou seja, não deixar que ocorra, né, um apagão, uma falta de energia, porque isso pode trazer complicações, né? Então, é nessa perspectiva que a gente analisa. A energia está presente para a gente de várias formas, né? O fogo, o vento, né? A tração animal, aí as fontes mais modernas, aí, como é o caso do petróleo, né? Depois chegando até as energias alternativas, né? Como é o caso da eólica, solar. Então, a gente tem esse detalhe, né? Outra coisa, a relação entre o que você produz e o que você consome, né, analisando os países aí, é extremamente desigual. Então, você tem países que consomem muita energia, Estados Unidos, por exemplo, os países desenvolvidos da Europa, né, mas tem países que têm falta de energia. Pega os países africanos, por exemplo, né, o Congo é um dado que chama atenção, pouco mais de 20% da população tem acesso à energia elétrica, né? Então isso é muito complicado. Então, para a África, por exemplo, nomeadamente para o Congo, o país passa por sérios problemas, né? Por exemplo, estoques de remédio, vacina, alimentos podem ficar prejudicados por causa disso, né? A educação pode ficar prejudicada por causa disso. Então, são coisas que são relacionadas de maneira direta e indiretamente à questão energética, certo? Bom, as energias, elas são ou renováveis ou não renováveis, né? Então, quando eu defino que uma energia é renovável, quer dizer o seguinte, olha, ela pode ser reposta pelo homem num período curto de tempo. E aí a gente trabalha aqui a noção de tempo, que é basicamente a seguinte, se você analisar sob a perspectiva do tempo geológico, 100, 200, 300 milhões de anos é muito tempo. Então, um petróleo, um gás natural, um carvão, que é aqui mais ou menos do período, entra aqui nessas eras aqui no Permiano, aqui antes do Triássico aqui, a gente tem mais ou menos em torno de 200, 300 milhões de anos. Então, por isso que o petróleo e o carvão não são considerados renováveis. Agora, quando você pega, por exemplo, uma cana-de-açúcar, um milho, uma floresta de eucalipto, aí já é considerado renovável, né? O sol, o vento, porque eles são repostas, né, pelo homem num curto período de tempo, né? Então, a natureza e o homem consegue repor numa escala de tempo menor. Daí que tem esse detalhe, né? Outros conceitos, né? Você tem ali o que é uma energia primária, basicamente é quando você usa diretamente aquele recurso para geração de energia, ou a energia secundária, quando você utiliza algum método de beneficiamento dessa energia. Então, por exemplo, você pega o petróleo, você não joga ele direto no tanque do carro. Então, você tem que beneficiar ele, refinar ele, extrair o diesel, a gasolina, e aí depois usar como fonte energética, né?
Então, o conceito básico aqui é o quê? Eu saber diferenciar o que é uma fonte renovável e o que é uma fonte não renovável, tá? Alguém tem dúvida nesse aspecto aí, nesse assunto? Bom, então, as fontes não renováveis mais tradicionais, né? Ou seja, a gente também entende que as fontes de energia são divididas em tradicionais e alternativas, né? Então, as fontes tradicionais são as não renováveis, as fontes alternativas são aquelas renováveis, né? Aqui a gente tem alguns exemplos. Bom, resumindo, né? Qual o problema de usar as fontes não renováveis? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que elas vão acabar com o tempo. Então, se você ficar dependente delas, você pode passar por um problema de falta de energia. O segundo é que, geralmente, essas fontes não renováveis, elas são impactantes do ponto de vista ambiental, né? Então, por exemplo, no desenho aqui você tem o petróleo, o gás natural, o carvão, a energia nuclear. O que elas têm em comum, né? São de origem geológica, né? E geram impactos ambientais, especialmente o petróleo e o carvão, né? Que tem ali uma grande emissão de CO2 para a atmosfera terrestre. Já a energia nuclear, o processo em si de geração de energia nuclear não gera poluição, mas o resíduo, a mineração para extrair urânio, né? O que sobra depois do uso do urânio, por exemplo, é altamente contaminante, né? A gente está falando de lixo radioativo. Então, há esse problema, e a gente tem um exemplo da usina de Chernobyl, lá em Pripyat, na Ucrânia, que foi bem emblemático, né? Já as fontes renováveis, né, são aquelas que você utiliza e são produzidas facilmente e emitem pouca poluição. Lembrando que toda fonte, todo uso energético vai gerar um impacto, mais ou menos severo, né? Aqui a gente está falando um pouquinho do petróleo, então o petróleo ele tem algumas vantagens, né? Ele tem boa eficiência energética, né? Então ele gera uma energia líquida boa, tem baixa destruição de terra, mas tem desvantagem. Então, por exemplo, se você tira ele lá na plataforma continental, você pode derramar óleo no oceano, causar poluição, né? Riscos ambientais severos, além da poluição atmosférica. Outra coisa também que a gente pode relacionar ao petróleo, né, que é um combustível fóssil porque é de origem geológica, né, são encontrados em áreas sedimentares, né, estruturas geológicas sedimentares, é a análise geopolítica acerca dos recursos naturais, mais especificamente o petróleo, e por vez por outras eles são relacionados a alguns conflitos, né? Olha o que acontece no Oriente Médio, por exemplo. Não é só por diferenças étnicas e tal, né? Bom, aqui a gente tem um conceito importante. O que é matriz energética, né? Então, matriz energética é todas as fontes de energia que um país utiliza. Então, por que a gente tem mais de uma fonte de energia, né? Porque é o seguinte, a gente tem que pensar que quando a gente fala em energia, a gente tem, né, diferentes usos, logo você tem que ter diferentes fontes. Por exemplo, um país igual ao Brasil utiliza energia para quê? Para transporte, indústria, comércio, né, serviços. Então, você tem que ter diferentes fontes de energia. Então, pensando dessa maneira, a gente cria uma matriz, né? Uma matriz é um conjunto de energia, de fontes que a gente utiliza num país. Então, no caso do Brasil, a nossa matriz energética, ela tem mais energia proveniente de quê? Combustíveis fósseis. O que acontece com o mundo, né? Então, aqui é do Brasil e aqui é a matriz energética mundial. Tá? Dados recentes aí que eu estou utilizando. Então, ó, só para vocês terem ideia, né? Então, isso aqui poderia ser uma pergunta de prova clássica do Enem, né? O que vocês podem perceber?
Se a gente comparar o Brasil com o mundo, a nossa matriz energética é muito mais sustentável. Por quê? Ela utiliza menos petróleo, menos gás natural, é claro. Em contrapartida, ela vai utilizar mais hidrelétricas, biocombustíveis, que são considerados renováveis, mas ela ainda mantém o predomínio dos combustíveis fósseis, assim como o mundo. Então, se a gente fosse fazer uma matriz, ou melhor, uma comparação entre os países mais ricos do mundo e o Brasil, né? Então, quer dizer, o Brasil é essa segunda coluna. Então, a gente teria metade energia renovável, metade não renovável. Quando a gente compara os países mais ricos, a diferença muda. Então, olha só, 30, 20% somente de energia renovável nos países desenvolvidos, o resto tudo combustível fóssil. Então, esse aí também a gente pode fazer uma análise criteriosa acerca do peso, né, que os recursos naturais, os fatores naturais têm no Brasil para a nossa matriz energética, tá? E quando a gente analisa somente energia elétrica, aí é um outro detalhe importante, aí no caso do Brasil fica mais diferente essa matriz, né? Porque aqui a gente está analisando toda a matriz energética. Agora, quando eu olho só a energia elétrica, aí a maior parte da energia elétrica do Brasil, mais ou menos 80%, vem de rios, vem das hidrelétricas, tá? Não esqueçam dessa informação, tá? Bom, aqui as distribuição, né? Então, as maiores reservas aqui é Venezuela, Arábia Saudita, né? E aqui há vários produtos que o petróleo gera, né? Combustível para avião, para carro, caminhão, querosene, enfim, vários produtos, né? Insumos agrícolas, né? E aqui é o ranking de maiores produtores, né? Então, Estados Unidos, Rússia, Arábia Saudita, o Brasil fica na 10ª posição, a gente é autossuficiente. Tem o carvão também de origem geológica, sedimentar, né? O carvão ele é dividido em grupos, né? Que são medidos aí pelo teor de carbono, né? Que o que gera energia é o carbono retido nele. E o mais importante para isso seria o antracito, né? Que é um carvão que a gente não tem muito. É mais comum na Rússia, na Polônia, na China, na Alemanha, nos Estados Unidos. O carvão foi energia básica da primeira revolução industrial, né? Então você tem ali vantagens e desvantagens também, né? Então ele é mais fácil de produzir, de extrair, né? Não tem muita complexidade, mas é altamente impactante tanto a geologia, o relevo, a poluição das águas, a emissão de carbono, né? E lembrar que quando a gente queima combustível fóssil, você tem a poluição atmosférica, que pode gerar desde aumento da temperatura do planeta, chuva ácida, né? Entre outros processos aí, tá? Bom, aqui são alguns dados, né? O Brasil utiliza o petróleo no pré-sal, produz o pré-sal, no pré-sal, que essas plataformas aqui suspensas, né, no oceano, a gente está falando de áreas de perfuração da crosta terrestre a médias de 5, 6, 7 mil metros de profundidade, e é uma engenharia extremamente complexa, o Brasil é referência nisso, né? O gás natural é o mais é o menos impactante dos combustíveis fósseis. O Brasil ele importa isso da Bolívia, né, que é um grande produtor, e tem uma campanha para começar a usar ele de maneira mais efetiva no Brasil, né? Ele tem abastecimentos amplos, teor de rendimento de energia líquida é alta, né? O que seria essa energia líquida? É o custo que você tem para produzir a energia e o que sobra dela que de fato você vai usar. Então, quando eu falo que um produto tem uma energia líquida alta, o custo-benefício dele é maior, tá? Então, a gente tem esses detalhes aí. A Rússia é um dos grandes produtores, né? Vende para a Europa, né? Então tem até uma análise geopolítica em cima disso, né? Tem o óleo e o carvão de xisto, que é uma tecnologia mais nova, mais moderna, né? Que os Estados Unidos e a China são percursora, né? Então você pode quebrar a crosta, bombear óleo, água, ácidos, extrair o óleo ou o gás de xisto, né? Então isso é uma alternativa frente ao petróleo, por exemplo, né? Você tem a energia nuclear,
que ela tem vantagens por ser boa, eficiente, não requer grandes áreas, não polui, né? Mas, em compensação, você gasta muita água para esfriar os reatores, tem um risco de acidente nuclear, igual aconteceu em Chernobyl, Fukushima, entre outros aí, né? E o Brasil não, ele tem uma usina, mas a gente não precisa dessa fonte, né? Mais para domínio de tecnologia mesmo, né? E aí as energias renováveis, né? Que são aquelas que são as atuais, né? Então você tem a hidráulica, que tem vantagem de ser boa, né, para geração de energia, mas gera impactos ambientais, desmatamento, inundação de florestas, deslocamento de pessoas. Então você tem conflitos com povos tradicionais, índios, quilombolas, entre outros, né? A energia solar, que ela é cara, mas ela tem um custo-benefício legal, né? Você pode fazer a conversão da energia solar, tanto a fotovoltaica como a termosolar, né? Que gera energia a partir do calor. Alguns países pobres utilizam tipo umas panelas de vidro, né? Que capta a energia do sol para cozinhar alimento. É uma fonte. A eólica, que é muito usada no Brasil também, né? Apesar de ser subutilizada, né, em relação ao potencial que a gente tem, tanto a solar quanto a eólica. Lembrando que a solar ela não é boa para usar na Amazônia por causa da alta umidade, né, que atrapalha a incidência de raios solares, né, além de outras fontes como a geotérmica, né, que usa calor da crosta terrestre. Aqui é uma imagem de uma hidrelétrica, né? Então, as hidrelétricas elas são divididas em pequenas e grandes reservatórios. Então, no Brasil, a gente tem aquelas de grandes reservatórios, como é o caso de Itaipu, né? Que tem desvantagens, né? Apesar do desmatamento, dos impactos sociais, mas ela tem vantagens. Então, ela acumula água, guarda energia, é uma fonte que você consegue controlar a quantidade de energia produzida, né? Então, você quer produzir mais energia? Abre mais turbina. Quer controlar a produção? Fecha as turbinas. Diferente da solar e da eólica, que não tem como você controlar a produção, né? Então, são algumas vantagens e desvantagens aí, né? Mas os impactos ambientais e sociais devem ser relativizados, né? Aqui sobre a energia solar, ó, aqui na Índia é um fogão adaptado, né? Então, lugares quentes como aqui na Califórnia, você tem essas usinas também. E o Brasil, a maior área de potencial é o Nordeste, né? Para energia solar. A China tem usado também muito, né? Porque a China usa muito carvão, né? Então a poluição na China é muito grande, então ela tem tentado substituir a sua matriz energética, né? E os combustíveis de origem agrícola, né? Então milho, cana-de-açúcar, que são bons, né? O etanol, por exemplo, ele tem uma poluição bem menor do que o petróleo, mas tem aquele dilema, né? Se você produz cana-de-açúcar em vez de produzir arroz, feijão, alimentos, né, você acaba potencializando o que a gente chama de insegurança nutricional e alimentar, né? Você tem a biomassa, qualquer resíduo orgânico aí pode ser convertido a biomassa, né? Tanto a lenha, restos de animais, né? Excrementos de porcos, enfim, também é uma fonte que dá para se usar. A energia geotérmica, né, que eu falei, aqui é uma usina nas Filipinas, né, que gera energia a partir do calor da Terra, né, além dessas aqui que não é muito comum, como é o caso das maremotrizes, né, que ficam fazendo movimentos ali no litoral, na onda, né, e aí esse movimento mecânico é o que gera energia, né, isso aí, a movimentação dessas boias aí que geram a energia, converte energia mecânica em energia elétrica, né. E aí o dilema do hidrogênio, né? Qual que é a crítica que a gente faz aqui? Se a gente pegar um carro elétrico, que é menos poluente, mas ele tem matérias-primas que, para serem usadas, geram poluição, né? Então tem esse dilema também, aí entra aquela conta da energia líquida, que não é interessante ainda, por exemplo, no caso do hidrogênio, né? Mas, assim, a tecnologia vai evoluir, a gente vai ter mudanças em relação a isso, tá? Perguntas, meu querido?